Boa noite, né? Boa noite a todos vocês. Nós vamos fazer essa... Deixa eu... Tem mais gente entrando aqui. Muito bem, tem mais gente entrando. Bom, boa noite a todas, né? A todos. Essa live de hoje, né? Essa primeira live é a live de aquecimento. Ela é muito importante porque hoje nós vamos falar de um assunto que para mim é importantíssimo, principalmente quando a gente vai começar algo novo, né? Quando a gente se propõe a entrar aí numa área, né? A gente está falando especificamente da área de terapias holísticas, né? Então, faz mais de 30 anos, né, que eu sou terapeuta holística. Então, faz mais de 30 anos. Naquela época, quando eu comecei, né, a me dedicar, quando eu comecei a estudar e a buscar informações, o pessoal está entrando aqui. Então, era muito escasso, né? Nós não tínhamos muita informação, era um assunto que era falado assim meio escondido, as pessoas levavam muito para o lado místico, religioso, né? Então a gente não tinha muita informação. Mas eu não desisti, eu continuei, porque eu sempre acreditei que todos os recursos naturais, tudo que existe na natureza, vai além da nossa capacidade de entendimento para usufruir de maneira correta. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se há 30 anos atrás a gente já tinha consciência das ervas, das flores, da luz do sol, hoje, muito mais. Por quê? Porque a gente vai evoluindo, a ciência vai avançando e nós vamos percebendo e constatando que a natureza nos oferece tudo que nós precisamos para que a gente tenha uma vida feliz. O que precisa é pesquisar, né, se informar e aprender a utilizar. Então, olha o tema da nossa live de hoje, né? Qual é a importância do conhecimento científico a respeito das terapias holísticas? Então, eu vou, assim, falar para vocês da minha experiência, né? Que é mais de 30 anos aí trabalhando com terapias holísticas. A importância, vejam bem, todo o trabalho que você se propõe a fazer, quando você conhece o que você está fazendo, você fica mais segura, né? Mais seguro para aplicar aquela técnica. E é óbvio que o seu paciente, né, ou o seu cliente, também vai sentir segurança, porque as pessoas percebem quando você domina uma situação, quando você domina um assunto, um tema, né? Elizabeth participando, muito bem. Então, desde que eu comecei, que eu já tive essa percepção, não, eu preciso entender como é que funciona isso aqui. Eu preciso entender, e eu preciso entender para eu poder avançar nos meus tratamentos e também para eu explicar para o meu paciente como é que funciona no corpo dele. Porque vocês já perceberam quando você vai num médico e o médico explica para você o que você tem, aquele remédio que ele vai te dar, como que vai agir no teu organismo, né? Quando ele faz aquele desenho explicando, você adquire mais segurança no médico. Você fala, olha, além dele saber para ele se preocupa em explicar para mim como é que vai funcionar esse tratamento. Então, isso é transmitir segurança.
dentro das terapias holísticas não é diferente, né? Nós precisamos aprender como funciona cientificamente aquela técnica que você vai aplicar no seu paciente, né? Isso vai te dar mais segurança e você vai passar mais segurança para o seu paciente, né? Tem paciente que quando você começa a explicar, ele começa a prestar atenção e fala, nossa, é mesmo? Puxa! E depois de um tempo que o seu paciente já adquiriu confiança no seu trabalho, eles falam, ah, eu confio em você. Eu sei que você gosta de explicar, mas eu confio, pode aplicar do jeito que você acha que tem que ser. Mas nós sempre precisamos entender cientificamente o que nós estamos fazendo, né? E isso é muito bacana, porque isso nos traz segurança, né? Então, quando nós estamos atuando aí na área, né? Nós temos 29 terapias disponíveis aí no SUS. Cada uma tem um mecanismo de ação. Então, vou dar o exemplo aqui da aromaterapia, né? Você vai trabalhar com aromaterapia. Você precisa saber qual é o mecanismo de ação desses óleos essenciais, como que eles agem no organismo, qual é a via de permeação, né, ou de penetração, quais a composição desses óleos, o que faz ele ser anti-inflamatório, o que faz ele ser analgésico, né? E quanto mais você avança no conhecimento científico, mais seguro você fica. Então, eu sempre me interessei por esse lado científico, né? Eu vou contar aqui para vocês a minha história. Quando eu comecei a trabalhar, como eu falei no comecinho, acho que já algumas pessoas não estavam aqui ainda, mas naquela época, 30 anos atrás, a gente não tinha tanta informação, né, a respeito das terapias holísticas. Então, nós íamos lendo e buscando aquilo que era disponível. Mas eu sempre procurei, sabe quando você fala, como que funciona? Ah, é assim. Mas por que é assim? Ah, porque é por causa disso, disso, disso. Eu sempre ficava assim, mas por quê? Eu sempre ficava questionando um porquê a mais, né? Bom, até que um dia, eu sempre estudando, sempre buscando, eu fiz um tratamento em uma pessoa que realmente fez a diferença ali. O resultado foi uma coisa assim tão fantástica, num tempo tão curto, que eu disse assim, não, eu preciso me aprofundar nisso, eu preciso entender o que aconteceu ali. Foi quando eu resolvi fazer uma dissertação de mestrado, né? Então, minha dissertação de mestrado foi com luz, com cromoterapia. Então, eu pude me aprofundar mais ainda dentro dos meus conhecimentos para poder entender como é o mecanismo de ação da luz no nosso organismo. Por que uma toalha vermelha na mesa abre o apetite, faz as pessoas terem mais vontade de comer e, ao mesmo tempo, também elas ficam um pouco mais ansiosas e, às vezes, até agressivas, né? Então, por quê? Naquela época, 30 anos atrás, eu não tinha ferramenta para buscar essas informações. Hoje nós temos. Hoje nós temos muitas ferramentas, muitas informações, né? E quando você começa a estudar o lado científico, você vai se animando, porque você vai vendo que isso realmente funciona, independente da vontade da pessoa. Mesmo que ela não acredite, né? O efeito está ali, né? Na fisiologia da pessoa, não tem como ela não acreditar, né? Então, só um minutinho, gente. Tem gente aqui com dificuldade para entrar. Tá. Então, tudo isso vai te passando segurança. Aí, o que eu fiz? Falei, eu vou fazer
um mestrado e vou fazer nessa área de luz, de cromoterapia. E aí eu pude, nossa, descortinou assim um universo para mim, né? Nessa área científica, a respeito de como a luz interage no nosso organismo, né? No nosso tecido, como a luz ela interfere no nosso dia a dia, as cores, né? No dia a dia. Aí começou a fazer muito sentido, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas uma simples cor de roupa, vai fazer uma entrevista de emprego, coloca uma roupa marrom para você ver. O marrom estimula a responsabilidade, porque eu estou dando um exemplo, nós sabemos já que tudo é energia, né? Então, se tudo é energia, a diferença entre uma energia e outra é na frequência dessa energia. Aí você começa a estudar as cores, você vai ver que a frequência da energia da cor marrom é uma frequência que está dentro do patamar da responsabilidade. Então, uma pessoa que vai, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego, ou ela vai para uma reunião onde ela quer mostrar que ela é responsável, se ela colocar uma roupa marrom, ela entra na frequência do marrom. Na frequência do marrom, ela vai falar com responsabilidade, ela vai conduzir com responsabilidade, e isso faz toda a diferença na vida da pessoa, né? Então, hoje mesmo, uma sementinha de luz me perguntou assim, professora, a senhora, na cromoterapia a gente usa 7 cores, né, do arco-íris, mas e as outras cores? O rosa, o cinza, o marrom, o vinho? Essas cores são excelentes para o tratamento no dia a dia, através das roupas, dos objetos, da cor da parede, né? Tem muitas experiências, tem experiências fantásticas com cor de parede, com cor de móveis, com cor de roupa. Então, quando você começa a estudar o lado científico, você entende que aquilo não é mágica, tem uma explicação científica, e você consegue passar para os seus pacientes o mecanismo de ação. Então, eu sempre me preocupo com isso quando eu vou ensinar alguma técnica para as minhas sementinhas de luz. Não basta você explicar como funciona, você tem que explicar o mecanismo de ação. A parte prática, é fácil a pessoa aprender a aplicar, mas ela tem que entender como funciona, como que é esse mecanismo de ação. E então eu sempre busquei, né, essas explicações, sempre pesquisei e fui atrás. E isso gera segurança, porque muitos terapeutas já me abordaram dizendo que sabem aplicar, dá resultado, mas eles não estão entendendo como funciona, né? Como que age? Qual é o mecanismo de ação? Então, isso é um grande diferencial para aquele profissional que sabe como age, né? Então, a minha live de hoje é justamente para colocar assim, né, consciência, né, para trazer a consciência de que é muito importante a gente ver o lado científico de todas as técnicas que você se propõe a realizar. As terapias holísticas, nós temos aí 29 técnicas reconhecidas pelo SUS. Talvez você não vá trabalhar com as 29, vá trabalhar com 2, 3, com 10, enfim. Mas as técnicas que você se propor a utilizar, é importante que você explore todo esse lado científico e que envolve aquela técnica, né? Isso nos torna profissionais, né? Quanto mais você entende daquilo que você está fazendo, mais sucesso você vai fazer, mais reconhecimento você vai ter por parte dos pacientes e também por parte de outros profissionais da área da saúde, né? Então, é buscar sempre o reconhecimento científico. E nos meus cursos, né, eu sempre estou
explicando, né, a base científica, como ocorre, né, esse mecanismo. E aí, pegando aqui esse gancho, né, quando eu fui fazer o mestrado, nós sabemos que a cor azul, ela calma, ela tranquiliza, né? Quando você olha uma parede azul, quando você põe uma roupa azul, ela te tranquiliza, ela te traz uma tranquilidade. Quando você coloca o vermelho numa parede, né, uma roupa vermelha, ela te deixa mais dinâmica. A cor vermelha, ela é estimulante, né? Quando você olha a cor, então, você enxergando aquela cor, os seus receptores visuais vão levar a informação lá para o sistema límbico. E no sistema límbico, nós temos já estabelecido uma memória, né? Então, tem a memória coletiva e a memória individual. Na memória coletiva, todo mundo sabe que o vermelho é uma cor que agita e que o azul é uma cor que acalma, né? Aí, na minha dissertação de mestrado, eu quis entender melhor. Então, o que eu fiz? Eu utilizei a cor azul, a cor vermelha e a cor verde. Só que eu coloquei essas cores diretamente no chakra cardíaco, na região cardíaca, deixei a lâmpada lá ligada por 10 minutos. 10 minutos é bastante tempo. O que aconteceu? Quando eu deixei 10 minutos na cor azul, a pressão da pessoa subiu. E quando eu deixei 10 minutos na cor vermelha, a pressão sanguínea abaixou, dando um resultado contrário de quando a gente enxerga, quando você entra pela via do sistema límbico. Então, qual foi a conclusão? O azul, ele é uma cor fria. Se você colocar uma lâmpada até 3 minutos, por ela ser uma cor fria, ela vai relaxar, né? E você vai ficar tranquila. A cor vermelha, se você colocar por até 3 minutos, ela é uma cor quente, né? Então ela vai te deixar um pouco mais ágil, né? Ela vai ser estimulante. Só que se você ultrapassar 3 minutos, de 4 minutos para cima, o azul, por ser uma cor fria, ela faz vasoconstrição, então a pressão sanguínea aumenta. E o vermelho, como é uma cor quente, ela vai fazer vasodilatação e a pressão vai abaixar. E dentro das minhas pesquisas, eu descobri que no hospital, se não me engano, é no Hospital São Paulo, se não me engano, os cirurgiões, eles fazem cirurgias com uma lâmpada azul em cima do paciente, para a pressão dele não cair. Então, por isso que vocês vão ter acesso aos meus protocolos de tratamento, né? Vocês vão ver que todos eles têm um tempo limitado, que é para dar aquele efeito esperado, né? Então, aí a gente começa a entender, então nós temos o sistema límbico e também temos a parte física. Então, a luz, quando você coloca ela no seu corpo direto, ela vai atuar ali num mecanismo diferente de quando você enxerga a cor, né? E eu estou dando esse exemplo só para vocês terem uma ideia do quanto é importante a gente saber o lado científico. Estou dando um exemplo dentro da cromoterapia, mas nós temos exemplo dentro de o floral, por exemplo, né? Nossa, o floral, a parte científica, né, do mecanismo de ação do floral é a coisa mais linda do mundo. Nós sabemos que a água é o maior transmissor de energia,
né? Então, de repente, você coloca 5 gotinhas de uma água na boca e ela muda totalmente a frequência do seu organismo, né? E isso vai implicar no seu estado. Você se sente melhor, você muda seu pensamento, muda a sua fala. Então, todas as técnicas, elas têm uma explicação científica, né? Então, eu acredito muito que as terapias holísticas, elas são a profissão do futuro. O Sistema Único de Saúde já entendeu que é importante, tanto que já tem no SUS, né? Gente, quando faltar 20 minutos, eu vou abrir para perguntas, tá bom? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quando faltar uns 20 minutinhos, aí eu aviso, vocês podem perguntar, tá? Então, o Sistema Único de Saúde já entendeu. Por que o Sistema Único de Saúde entendeu que as terapias holísticas são importantes? Porque já tem estudos que comprovam isso, cientificamente, né? Então, se tem estudos, nós vamos estudar e vamos transmitir toda essa ciência para vocês. Então, as minhas sementinhas de luz, elas são muito bem orientadas, porque tudo que tem de explicação científica dentro da área, eu estou sempre buscando e sempre passando. Eu gosto de ensinar, gosto muito de ensinar, e quando eu estava estudando, a dificuldade nossa era não ter acesso às informações. Então, quando eu comecei a ter acesso o meu pensamento sempre foi assim: eu vou ensinar tudo o que eu sei. E eu vou ensinar tudo, eu só não vou ensinar o que eu não aprendi ainda, né? Porque eu tenho um lema aqui comigo: quem achar que sabe tudo, parou de crescer. Então, a gente sempre tem que estar estudando, porque sempre tem informações. Mas todas essas informações eu gosto de passar para frente, né? Porque quando a gente compartilha conhecimento, é dessa forma que o mundo vai melhorar, né? Quando você sente segurança, você sabe que tem alguém que já passou por o que você vai passar, mas que já vai aliviar o seu caminho. Então, muito daquilo que eu passei buscando conhecimento e não tinha onde encontrar, vocês não vão passar por isso, né? Porque eu acredito que uma mentora ou uma professora é um facilitador, a gente facilita, porque de que valeria eu ter passado por tudo que eu passei e para reter, para guardar, para mim, para quê, né? Então, todo conhecimento e toda informação, ela deve ser passada para frente. Isso faz com que o mundo melhore mais rápido, né? Então, vamos lá. Bom, ainda temos aí uns 10 minutinhos aqui para estar falando com vocês, e depois vocês vão poder fazer perguntas, tirar dúvida, né? Deixa eu ver aqui, eu deixei anotadinho algumas coisas para não esquecer, porque quando a gente fala tudo, aí fica até mais fácil do aluno perguntar, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Muito bem. O que acontece? O que a gente vê muito aí na internet? Na internet é uma benção. A internet aproxima as pessoas, traz conhecimento, só que tem muita informação fragmentada. O que é isso? A informação ela não vem completa. Às vezes ela vem muito superficial. Então é muito bom quando você tem um ambiente onde você sabe que você vai encontrar um conteúdo profundo e não fragmentado. Porque quando a gente vai aprender uma técnica, alguma coisa, como que é o nosso comportamento? Então, você vai começar a aprender. Quando você começa a aprender, você vai construir um aprendizado. Eu sempre falo isso para as minhas sementinhas de luz.
Você vai construir um aprendizado. Então, você vai começar do zero. E você vai construindo. Então, tem etapas ali que não pode ser pulada, né? Você vai, tanto que eu sempre falo, começa a assistir a primeira aula, não vai pular para a quarta, quinta aula, assista todas as aulas, porque às vezes um detalhe faz diferença lá na frente na sua profissão. Mesmo que você já entenda do assunto, mas é sempre muito bom você pegar e você vai construindo o seu aprendizado. E às vezes a gente vê na internet ou muito resumido, ou fragmentado, ou muito superficial. Então eu me preocupo com isso, porque eu já passei por isso, de encontrar metade da informação e para você ter mais informações, aí não tinha jeito. Você não tem acesso, né? Então, quando eu decidi ensinar, né, que faz tantos anos, eu até estava me lembrando hoje, eu atendi uma paciente e foi incrível, porque ela tinha uma questão emocional muito séria que levava à obesidade. Essa moça, ela emagreceu 18 quilos, assim, num tempo recorde. E depois, a médica que cuidava dela me procurou, porque foi assim muito rápido. E naquela época, eu não tinha ainda conhecimento suficiente para explicar como que ela emagreceu tão rápido. Eu não tinha ainda conhecimento científico. Hoje eu tenho. Então, pesquisando, eu descobri. Mas, depois de um tempo, a gestora de uma rede aí de escolas, ela me procurou, porque muitas pessoas iam até essa escola buscar cursos, né, na área de terapia holística, porque tinham passado comigo em tratamento e queriam aprender também. Aí, o que ela fez? Alguém deu o meu telefone para ela e ela me convidou para dar cursos. E hoje eu estava até conversando com a minha filha, lembrando o primeiro curso que eu dei, né, quando eu comecei na área da docência, foi porque as pessoas queriam aprender e elas foram buscar, então, esse curso nessa entidade de ensino aí que é conhecida no Brasil inteiro. E eu acabei sendo convidada para dar o primeiro curso, né? Então, na época, não tinha nem material didático, eu montei o material didático para dar esse curso. E para mim foi a maior alegria, porque eu gosto não só de ensinar, mas ensinar o porquê daquela forma, né? E quando a médica me indagou e disse assim, nossa, essa minha paciente, ela emagreceu 18 quilos em 3 meses, assim, foi uma coisa rápida. E ela disse assim, qual é o mecanismo de ação? Eu fiquei olhando para a cara dela e falei assim, olha, eu estou estudando para entender, né, como é que funciona, qual é o mecanismo de ação. Bom, claro que com os estudos eu descobri, né, expliquei para ela, e tanto que ela até hoje, né, ela criou uma clínica, essa médica, ela é psiquiatra, e ela faz os tratamentos somente com as terapias integrativas. Ela não dá medicamento para os pacientes dela. Então, quanto mais os médicos, quanto mais os profissionais da área da saúde entendem que as terapias holísticas têm explicação científica, mais eles vão agregando, incorporando aí nos tratamentos. Então, olha, hoje tem alguns hospitais que já têm pessoas aplicando reiki, fazendo aurículo, pessoas tratando com cromoterapia, com os florais, já tem.
né? Mas ainda é muito pouco. Por que que é pouco? Porque os profissionais, os terapeutas hoje, eles ainda não têm muita informação. Então, fica assim, por falta de profissional mesmo. E isso nem é divulgado. A maioria das pessoas não sabem que é disponível no SUS, mas ninguém procura porque ninguém sabe. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu fui convidada para dar um curso de cromoterapia na área da saúde, para os profissionais da área da saúde, né? E eu tenho um protocolo que eu criei para feridas, é um protocolo para lesões de pele. Sensacional, sensacional. E aí, nós criamos um grupo no WhatsApp, eu com essas sementinhas de luz, são todos enfermeiros, trabalham em postos de saúde, e eles ficam mandando foto de antes e de depois para mim, tratando com a cromoterapia. Só que a gente sabe hoje o mecanismo de ação, né? Então a gente sabe como funciona, né? Como que aquela luz entra no corpo e vai regenerar a célula, né? Como que a luz estimula a renovação celular. Então, isso é muito bacana. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que todos os hospitais, todos os postos de saúde vão começar a requisitar terapeutas holísticos para trabalhar. E aí, onde é que eles vão buscar esses profissionais? Né? Eles vão buscar em locais em que sabe-se que estão formando profissionais com base científica. Hoje mesmo, no Instagram, uma pessoa que mora numa determinada cidade aí pediu para mim que queria fazer um tratamento, mas queria presencial, né? E como é muito longe, ela falou: eu queria ser tratada por alguém que fez curso com você, né? Aí eu olhei na cidade que ela mora, eu vi que tem uma sementinha de luz minha lá e indiquei para ela. Olha só que bacana. E eu faço isso sempre. Quando as pessoas entram no Instagram, queria fazer um tratamento, mas eu moro em Brasília, ou eu moro em Minas, ou eu moro em Belo Horizonte, né? Ou eu moro em... Enfim, eu vejo uma sementinha de luz, né? Mais próxima e indico a pessoa, né? E dá muito certo. Então é isso, gente. Vamos já terminar aqui para abrir para as perguntas, mas era isso que eu queria passar para vocês. Para você ter segurança, é importante você entender que você. Peraí, tem alguém querendo entrar aqui. É importante você entender a parte científica. Claro que nós não precisamos nos aprofundar demais, né? Tudo tem limite, né? É como o médico, ele entende do medicamento, mas não como o farmacêutico. O farmacêutico entende das patologias, mas não como o médico. A mesma coisa nós vamos entender o mecanismo de ação, né? E nós não vamos fazer diagnóstico clínico. Quem faz diagnóstico clínico é o médico. Nós fazemos diagnóstico vibracional, que essa é a base das terapias holísticas, né? Mas cada uma atua de uma forma e o mecanismo de ação é diferente. Nós temos que entender o mecanismo de ação de todas essas técnicas que nós iremos escolher para trabalhar, certo? Agora eu vou abrir para perguntas, se tiver pergunta, se tiver dúvida, tá? Se quiser perguntar, abre o microfone e pergunta, tá bom? Pode digitar assim, ó, eu quero. Pode digitar eu quero e eu estou à disposição. Pode fazer a sua pergunta. Pode abrir o microfone. Tássia.
Boa noite, Silvia. Boa noite, minha Tudo bem? querida. Tudo ótimo. Então, tá bom. Só uma pequena colocação não, tirar dúvida mesmo. Hum, Você falou a respeito da cor da toalha numa mesa de alimentos, né? uhum, A sim. pessoa vai ter mais fome. Uhum. E isso dentro dos alimentos, né? O uso da cromoterapia dentro dos alimentos, como que ficaria? Olha, as cores, elas influenciam, eu diria que 100% o nosso dia a dia. Não só nas roupas, mas nos alimentos também, né? Quando você olha para a cor, nós temos os nossos receptores visuais. Nós não enxergamos com os olhos, é com o cérebro, né? Mas os olhos denunciam, né? Aquela cor. É tudo muito rápido. Então, nós temos os órgãos dos sentidos. O olfato é o mais rápido. A gente cheira mais rápido do que ouve, do que enxerga. Mas, mesmo não sendo tão rápido quanto o olfato, quando você olha, por exemplo, uma maçã vermelha, aquela maçã vermelha, ela já vai levar um recado lá para o seu sistema límbico, né? É, a maçã, se você ficar olhando para a maçã durante muito tempo, ela vai despertar a mesma sensação do que você estiver olhando para uma toalha, para uma roupa, tá? Agora, geralmente o alimento você faz, você come, pronto, você não está ali vendo. Agora, a toalha, eu sempre dou o exemplo da toalha, porque se você observar restaurantes, sempre as toalhas são vermelhas. Já prestou atenção? Que é para as Já. pessoas abrirem o apetite e comer, né? A cor laranja também, ela abre o apetite, deixa você ficar ágil, né? Mas tanto os alimentos quanto cor de móveis, tudo isso influencia na nossa vida. Se você. E Pode falar. no caso aí, no campo vibracional, o alimento, se a gente colocar todas as cores, né? O verde, o amarelo, ah, azul não vai ter, mas assim, um roxo, ele vai atuar em nós Vai nesse atuar. campo Vai, vibracional. vai. É isso que eu quero entender. É, olha, é ótima a sua pergunta, porque veja bem, quando a gente. Você pega uma cenoura, vamos dar o exemplo da cenoura que é laranja, né? Isso. Ela está vibrando na cor laranja. Aí, você quer ver um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Os alimentos, eles têm uma frequência vibratória. E dependendo da frequência vibratória, vai denunciar uma cor ou outra cor. Então, a cenoura ela é laranja, ela está na frequência do laranja. Quando a gente cozinha o alimento, a gente muda a frequência vibratória. Então, é melhor comer a cenoura crua? Na minha opinião, sim. Eu não sou nutricionista, não entendo dessa parte de alimentação, mas da cor eu entendo muito bem. Então, a gente altera o alimento para a gente comer. A gente não come o alimento na frequência natural dele, a gente acaba alterando. Aí, quando você cozinha, claro, você vai absorver os nutrientes do alimento, mas a parte vibratória, a frequência daquela cor, você não consegue. Você só consegue enquanto você não cozinhou. Enquanto você está olhando para ela, lavando ela, você está recebendo aquela frequência, você está entrando na frequência dela. A partir do momento que você cozinhou, aquela frequência já é alterada, né? Olha que interessante. Por exemplo, você vai comer uma maçã, você olha para ela, você olhou para ela, você já estimula lá no seu sistema límbico. O sistema límbico é uma região que a gente tem no cérebro que é responsável pelas nossas emoções e pelos nossos comportamentos. Então, você aciona essa memória, né?
A maçã, o vermelho, então, vai te deixar mais animada, mais alegre, vai aumentar o poder de criar, você tem mais ideias quando você está na frequência do vermelho. Aí você vai comer a maçã, claro, se você não cozinhou, você comeu a maçã, você absorveu toda a parte vibratória dela, porque você não cozinhou ela. Agora, se você cozinha, você só aproveitou a frequência dela enquanto você olhava para ela. Não sabia disso. Interessante. Olha uma E coisa faz interessante. Você quer ver uma coisa? A berinjela, qual é a cor da berinjela? Ela é meio roxo. roxa. Isso. O formato da berinjela, não lembra o fígado? Lembro. A cor roxa é a cor que trabalha a mágoa. E a mágoa e a raiva é um dos sentimentos que mais carrega o fígado de energia negativa. Né? Então, se a gente começar a analisar o formato do alimento, você pode ver a uva, né? A uva, ela lembra os alvéolos pulmonares, né? E o suco de uva é extremamente benéfico para os pulmões. Então, se você começar a observar, porque se a gente pegar aquela linha de raciocínio de que, quando nós chegamos aqui no planeta Terra, tudo já existia para nós, então, tudo que tem no mundo, Deus, o Criador, né? Cada um chama a fonte suprema, tudo foi criado para receber a gente. Então, o Pai fez a casa para que a gente chegasse e tivesse tudo aqui. Então, nós não podemos ignorar nenhum detalhe de tudo que tem aqui para o nosso benefício. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? A gente tem que ter esse olhar mais científico, né? Então, outro dia eu comecei a analisar essa coisa dos alimentos, do formato do alimento com a cor e a relação com os nossos órgãos. Falei, nossa, você começa a ver que Deus, tudo tem um propósito. Ou seja, tudo que ele faz é para a nossa manutenção. Muito interessante. Gostei. Muito obrigada pela Nada. explicação. Eu é que agradeço. Vamos ver se tem mais alguém que quer perguntar. Mais alguém quer perguntar? Se quiser perguntar, gente, só abrir o microfone e perguntar. Eu queria saber em relação assim à festa, né? Assim, um chá de cozinha, por exemplo, quais as melhores cores? Então, para fazer a festa, qual as melhores cores para você? Porque chá de cozinha, geralmente a gente coloca o nome de algum utensílio que a gente quer. Então, tem gente que fala assim, por exemplo, eu vou casar e na minha cozinha eu vou querer tudo azul. É nesse sentido que você está falando? Ou você quer saber as cores para decorar o ambiente onde você vai fazer a festa? Para decorar o ambiente, para o chá. Muito bem. Olha, essa pergunta é bem legal, como a da Cássia também, porque já é um gancho para a gente ver outras coisas. Veja bem, quando a gente se reúne num lugar com várias pessoas, são várias mentes ali, cada uma no seu universo, né? Então, a gente precisa utilizar cores que vão trazer o equilíbrio, né? E qual é a cor que traz um equilíbrio, né? Equilíbrio não é aquilo que está no meio, né? Então, a cor verde é aquela cor que está no meio do espectro, é aquela cor que traz equilíbrio, tá? Então, às vezes você pode receber uma pessoa que está muito nervosa ou que está muito negativa.
Ou então você pode receber uma pessoa que está doente, ou uma pessoa que está alegre demais, eufórica demais, que acaba falando coisas que vai até, de repente, ofender outras. Então, para você equalizar a energia de todos que estão ali, o verde é muito bom. O verde e o azul, e o azul. O verde e o azul, qualquer tom de azul, e qualquer tom de verde também. Porque quando a gente reúne pessoas, e coloca muitas cores, por exemplo, vermelha no ambiente, a tendência das pessoas é ficarem um pouco agitadas. E pode acontecer uma discussão, pode acontecer uma briga, né? Então, é muito importante a decoração, porque você vai estar ali, né, num ambiente onde você reuniu as pessoas para fazer um chá de cozinha, você não quer discussão, não quer uma energia negativa. Então, a cor verde vai fazer com que as pessoas fiquem no equilíbrio, tá? A Luzia quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Luzia. Obrigada. Nada, minha linda, eu que agradeço. Vamos lá, a gente tem 10 minutos ainda. Pode perguntar, Luzia. Luzia, Lulu, pode perguntar. Abre o microfone e pergunta. Se você não quiser abrir o microfone, pode escrever a sua pergunta que eu leio e respondo. Acho que ela está com dificuldade para... Mais alguém quer perguntar? A Andréia de Oliveira, fiz o pagamento do curso e não consigo acessar. Andréia, eu vou pedir para você mandar uma mensagem no WhatsApp da escola, tá? Porque geralmente o link vai para o e-mail da sementinha, tá bom? Eu vou colocar aqui o WhatsApp da escola, aqui, ó, o suporte, está aqui o e-mail, entre em contato com o e-mail do suporte, que eles vão ajudar você a resolver, tá bom? Pode mandar e-mail que eles vão resolver. Teve uma outra... Alguém fez uma pergunta aqui, vamos ver. A Lulu quer saber a questão sobre vícios, né? Muito bem. Vícios, tá? Olha, você pode... Vícios nós podemos tratar com a cor violeta, tá? Água solarizada, violeta. Nós temos floral para vício, né? O Rescue Remedy é um floral que trata vícios também. Você pode... eu tenho um protocolo lá de cromoterapia que é para tratar a parte emocional, que é fantástico. Porque o que é o vício? O vício é quando você precisa colocar prazer na vida, mas um prazer imediato, né? Todo prazer imediato envolve sexo, comida e drogas, né? Então, quando a pessoa está muito triste, quando ela não consegue lidar com alguma situação, a tendência é fugir, buscar algum prazer, e sempre um prazer imediato, tá? Então, a questão de tratar vícios, né? Já tratei muita gente de dependência química, é justamente estimular a pessoa a entender que só o fato de viver já é um prazer, né? E que o vício, ele é um prazer imediato, e que depois vai gerar uma consequência muito ruim. Então, nós temos aí o protocolo para alterações emocionais, que vai equilibrar a pessoa para que ela entenda o processo e faça o processo inverso, tá?
Então, sim, as terapias holísticas, elas ajudam muito, muito, muito no tratamento da dependência química. É claro que é assim, né, em poucos minutos, né, pouco tempo para falar, mas começa com a água solarizada violeta e o protocolo para alterações emocionais, porque você estimula a pessoa a querer sair do vício. Esse protocolo, ele ajuda a pessoa a aumentar a autoestima e querer o melhor para ela, porque se a pessoa não quiser, ninguém consegue ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Então, esse protocolo para alterações emocionais faz a pessoa querer ser melhor, estar melhor, se sentir melhor. Bom, gente, eu vou me preparar aqui para me despedir de vocês, porque daqui a pouco vai encerrar a nossa live, tá? Mas amanhã a gente tem mais encontros aqui, né? Amanhã nós teremos mais live. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu é que agradeço, Luzia, agradeço a todos vocês, tá? Grande abraço também, Maria Rosa, para todos vocês. E amanhã, 8 horas, a gente está aqui novamente com mais um bate-papo sobre terapias holísticas. Muito, muito obrigada. Eu amei também, viu? Eu amei estar aqui com vocês. Gratidão, gratidão. Quando a gente consegue transmitir algo de importante, é uma satisfação muito grande, né? Vamos ver. Olha, ainda dá tempo de fazer inscrição para o evento, né? Construindo um terapeuta de sucesso. Entrem lá no meu Instagram, lá na bio tem o link, né, para vocês fazerem inscrição, tá? Compartilha o link com as pessoas que vocês conhecem. É muito bom a gente levar essas informações para as pessoas, né? E me segue também lá no Instagram. Toda segunda-feira a gente faz live, eu faço live com as minhas sementinhas de luz, né? A Evelyn perguntou: eu gostaria de saber qual a melhor cor para começar a divulgar terapeuta holístico, pois sou formada há pouco tempo e ainda não comecei a divulgar. Faço só a minha família e amigos. Estou cobrando, mas não quero trabalhar com holística. Ah, sim, Evelyn. Olha, desculpa, viu? Eu não tinha percebido o seu. Olha, as cores, né? As cores que a gente pode utilizar aí, sempre o verde. O verde é uma cor que nos lembra e nos inspira a cura, né? Mas o violeta também. Inclusive, combina muito violeta com o verde, né? Quando a gente quer vender alguma coisa, eu sempre falo da cor vinho, que a cor vinho, ela estimula a pessoa a comprar. Agora, quando a gente fala de terapia, tá certo, você está vendendo os seus serviços, mas você não está vendendo algo que a pessoa pega e leva para casa. Aí, quando se trata de saúde, é o vinho, o branco, o azul e o verde, tá? Principalmente o verde escuro, o verde marinho, o azul marinho, o azul índigo, que é aquela cor que estimula a lealdade consigo mesmo. Então, você faz aí um cartãozinho usando o azul índigo, que você vai despertar nas pessoas a vontade de querer se cuidar, a vontade de ser leal consigo mesmo. E o verde é aquela cor que estimula a autoestima, dá vontade de querer se cuidar. Tá bom, Evelyn? Respondi sua pergunta. Ó, se ficou alguma pergunta, se alguém ficou sem
conseguir perguntar, amanhã a gente está aqui de novo e a gente vai responder tudo. Muito bem, obrigada, viu, por você estar participando também. O meu Instagram é Silvia_Mobile, tá? Me segue lá que tem bastante informação também sobre cromoterapia assim, eu sou terapeuta holística, eu trabalho com quase todas as terapias, mas dá para perceber que a minha grande paixão é a cromoterapia, né? Mas eu trabalho com todas elas, temos explicação científica para todas elas, né? Mas é assim, a gente sempre, todo profissional